Retomando então, conversa de peso de hoje com o secretário de Habitação da cidade de São Leopoldo, Nelson Spolaor. Spolaor, a origem desse sobrenome aí, Italiano. Italiano. Spolaor. Exatamente. Que maravilha. E nós foram 4 primos que vieram de Veneza. Eu ia te perguntar de como surgiu essa... Ficaram em Porto Alegre e alguns se deslocaram para a região central de Santa Maria. E aí, por isso que o pessoal, a família se espalhou para lá. Exatamente. Hoje nós temos a nossa festa dos Spolaor, já fizemos 3 grandes encontros nos últimos anos, porque quando faleceu meu avô, Sim. parece que as coisas se desestruturam, né? Sim, acaba e aí cada um indo para um lado. Nós fizemos uma opção de fazermos o encontro da família Spolaor e fazemos lá no São Xavier, que é no interior da cidade de Mata. Que legal, né? Reunimos mais de 300 pessoas, foi maravilhoso. Eu queria inclusive sugerir que todas as famílias pudessem fazer. É muito gostoso, é muito prazeroso. E a gente acaba conhecendo pessoas que nem, né, não... Porque as famílias vão tendo ramificações, né? E aí... E volta a se relacionar, exatamente, né? Volta começa a se relacionar, a ter esse contato de novo. E na sociedade a gente precisa criar esses vínculos cada vez mais profundos, mais fortes, né? Exatamente. Nelson, no primeiro bloco, falaste um pouquinho contou um pouquinho da tua trajetória, né, dessa história de vida espetacular, de como chegaste a prefeito da cidade de Sapiranga, trabalhar também no governo do estado, enfim, essa vida pública, já, né, todo esse envolvimento com a vida pública. E o convite para ser secretário de habitação da nossa cidade, Nelson? Olha, o prefeito Vanazzi tem uma história. Nós temos uma história junto, né? Com o Vanazzi, quando ele foi prefeito, quando ele foi vereador em São Leopoldo, eu era vereador em Sapiranga. Depois atuamos junto no governo Olívio, depois ele era prefeito em São Leopoldo, eu era prefeito em Sapiranga, e agora a população o designou para que ele voltasse a ser prefeito e ele me convidou para ser secretário. Eu já estive na Secretaria da Habitação em São Leopoldo em 2005 e 2006, até que se resolvesse o processo judicial de Sapiranga, eu atuei como secretário. Claro, era uma outra conjuntura. Sim. Naquele período, em 1 ano e 10 meses, nós deixamos contratado e grande parte executado 3.000 unidades habitacionais para a cidade de São Leopoldo. Tem condomínios, como o condomínio do Aimoré, como o condomínio, por exemplo, do Rio dos Sinos 1 e 2, foi contratado quando eu estive no governo do Vanazzi de 2005 e 2006. Políticas com as cooperativas, teve casas do PSH que nós fizemos com as cooperativas habitacionais naquele ano. Depois o Vanazzi concluiu o mandato dele com 10.000 casas em construção. Agora o cenário é outro. Está mais difícil fazer política habitacional. Nós não temos o governo... Dinheiro não existe, né, Nelson? Primeiro, a situação econômica que o Vanazzi assumiu a prefeitura, que em 2017 pagou 16 folhas de pagamento num único exercício. Então tem que equilibrar as contas no município no primeiro momento. Segundo momento, o governo do estado também reduziu. Aquela secretaria que o Vanazzi assumiu da habitação em 99, no governo Olívio Dutra, hoje ela foi incorporada à Secretaria de Obras. Exato. E não há dúvida nenhuma que no estado, entre a Secretaria da Habitação e as obras, o secretário vai ter que cuidar da Secretaria de Obras prioritariamente. Então a habitação ficou renegado ao segundo momento. Se não bastasse isso, no governo federal, nós vemos uma política do governo federal que o Minha Casa Minha Vida, principalmente para a população de menor poder aquisitivo, o Minha Casa Minha Vida praticamente acabou. Mas o que é que nós estamos fazendo na Secretaria da Habitação em São Leopoldo? Primeiro, voltamos a reestruturar uma política habitacional. Chamamos a Conferência Municipal de Habitação. Fizemos 3 seminários, um da temática da regularização fundiária, outro da produção e novas tecnologias e outro do financiamento. Convidamos a comunidade e fizemos 4 pré-conferências regionais e concluímos este processo no dia 2 de dezembro de 2017, onde tiramos 16 resoluções da política habitacional a ser implementada na cidade de São Leopoldo. Uma versa sobre... Só vou abrir um parênteses. Tu falaste uma palavra importantíssima, uma expressão importantíssima, política habitacional. Que o pessoal pensa às vezes, a Secretaria de Habitação, a habitação em si, só como ir lá e construir uma casa. Não é isso, tem que ter uma política, um estudo, um planejamento muito grande em cima disso. Né? Com certeza. E nesse aspecto, nada melhor do que a gente convidar a sociedade e construir junto com a sociedade. Essas resoluções que foram tiradas, portanto, ela representa a opinião da população de São Leopoldo.
Lá participou arquitetos, engenheiro, advogado, né, empresários, trabalhadores, gente sem casa, gente sem teto, cooperativas, pessoal do Movimento Nacional de Luta por Moradia, associações, igrejas, ou seja, foi aberto. Envolveu a comunidade. Envolvemos a comunidade e construímos esta política com a comunidade. E pasmem o senhor e a senhora que estão nos assistindo. As resoluções foram aprovadas por unanimidade. Todas elas teve uma aclamação da população de São Leopoldo. Mas no que elas consistem? Uma, de nós enfrentarmos a temática da regularização fundiária. A cidade de São Leopoldo tem aproximadamente 35% dos seus imóveis que não têm a titularidade, não têm a escritura definitiva. Isto traz uma insegurança jurídica e uma consequência gravíssima para a cidade. Para o pessoal mais leigo entender, as famosas áreas verdes, né? Que não tem a escritura, a documentação. Jairo, mas acho que as áreas verdes ainda são as menores. Sim. Tem loteamentos públicos feitos há 15, 18 anos que as escrituras não foram entregues por vários motivos. Tem loteamentos privados que foram feitos e não foram levados a registro definitivo. Isto traz um prejuízo enorme para a cidade, traz para o cidadão e para a comunidade. Sendo sempre uma insegurança para o cidadão, né? Exato. E além disso... Porque ele é dono sem ser de forma oficial. Não, e além disso, Jairo, a insegurança jurídica, mas também a falta de novas oportunidades. O cidadão que tem o seu terreno não escriturado, se ele for ampliar a sua casa, ele não consegue acessar o financiamento. Já perde uma oportunidade. O cidadão que tem o seu terreno sem a escritura, se ele for montar um empreendimento, ele não consegue aprovar o projeto. Como consequência disso, ele perde a oportunidade. Portanto, é um empobrecimento da cidade, é uma exclusão da comunidade. E nós estamos tratando com muita energia, com muito cuidado. Vamos estar lançando um plano de regularização fundiária nos próximos dias, mas só em 2017 nós já viabilizamos 937 escrituras. E a meta do governo do prefeito Vanazzi é, durante o seu governo, entregar 10 mil escrituras. Mas nós temos hoje em São Leopoldo aproximadamente de 30 a 35 mil imóveis. E como é que tem sido o planejamento, Nelson? Porque já participaram aqui do programa diversos setores da comunidade, já vieram aqui, representantes, enfim, de vários segmentos, e quase todos são unânimes dizer: a cidade nos últimos 20 anos se transformou, teve uma grande migração de pessoas de fora para dentro de São Leopoldo. Alguns dizem: mas as pessoas vieram, mas não tinham planejamento na questão de emprego, na questão de saneamento, enfim, tudo que envolve essa questão também da habitação. Como é que vocês têm planejado justamente isso, para que não ocorra o caso das pessoas virem para São Leopoldo sem ter já todo um planejamento em cima disso da cidade, ou também já os atuais moradores terem da Secretaria de Habitação essa segurança, esse retorno que eles vão ter, além da sua habitação, da segurança jurídica do seu imóvel, mas também esse envolvimento com o restante da cidade. Porque não adianta só chegar, botar alguém numa casa, numa moradia, sem dar estrutura para ele, né? Então, tem que ter esse envolvimento. Como é que vocês têm planejado isso? Veja bem, Jair, eu acho que tu falaste aqui sobre 3 aspectos. O primeiro, não é a cidade de São Leopoldo que sofreu uma constante mudança nos últimos 20 anos. Sim. É geral isso. Nos últimos 40 anos, há 40 anos atrás, nós tínhamos 20% da população vivendo no interior, na agricultura. E 80%, aliás, ao contrário, nós tínhamos 80% da população que sobreviviam no meio da agricultura e 20% na cidade. Isso há 40, 50 anos atrás. Hoje, nós temos quase 90% da população vivendo nas cidades. Isso foi fruto da falta do apoio da agricultura, da falta do investimento lá no interior e do processo de industrialização. Nenhuma cidade foi ordenada, foi planejada, né? Então, não é a cidade de São Leopoldo. Claro. As cidades são assim. Aliás, nós precisamos repensar a cidade sobre essa matriz.
de como que nós podemos produzir uma cidade com desenvolvimento, com sustentabilidade, com respeito à questão ambiental, com mobilidade, com inclusão plena da cidadania, Perfeito. sem um processo discriminatório de quem mora numa favela é um favelado, quem mora numa vila é um vileiro, quem mora no centro é espetacular, ou o processo inverso. Não, nós temos que construir uma cidade plena. Mas uma cidade para todos, né? Uma cidade para todos. Eu acho que este é o grande desafio do próximo período, de que nós precisamos enfrentar esse debate, de como construir uma cidade que seja para todos e que tenha espaço para todos e que interliga bairro, centro, com um desenvolvimento na sua plenitude. Outro aspecto, o direito das pessoas de ir e vir, né, na sua plenitude é constitucional. Perfeito. O terceiro aspecto, é claro que as políticas, a proposta, tem como condão atender prioritariamente a cidade, as famílias que necessitam e residem há mais tempo na cidade. Para você ter uma ideia, os projetos habitacionais que nós desenvolvemos, dentro da política, a família tem que morar no mínimo há 3 anos na cidade, para ser atendido no programa habitacional, como um efeito prioritário e hierarquizado. É claro que aquela que mora há 1 ano tem o seu direito, mas aquela que mora há 5 a 10 anos tem um direito prioritário sobre o seu acesso, ainda mais se a sua condição de pobreza, de condição social, ainda for menor. Então nós queremos construir, estamos construindo um programa e uns projetos que atendam esta população, para que a gente possa ordenar. Mas além disso, nós reforçamos um processo de fiscalização, na perspectiva de que com a fiscalização e o diálogo, e eu falo isso com muita tranquilidade, no governo da administração agora do prefeito Vanazzi, quando eu sou secretário, uma das nossas marcas é o diálogo, é a construção coletiva. Nós não tivemos ocupação coletiva que a gente não resolvesse de forma pacífica. Nós temos com um passivo, e o passivo, nós também não queremos despejar as pessoas para que elas venham para a frente da prefeitura e não tenham uma solução. Nós estamos construindo solução de forma democrática, com o diálogo, na sua perspectiva e na sua alternativa. Olha o exemplo da Cerâmica Anitta. Foram 67 famílias que estão ocupando uma área de terra, uma quadra que era para ser uma praça da juventude. Quando o governo federal do presidente Lula e da presidenta Dilma tinha dinheiro para a Praça da Juventude, o governo municipal anterior ao Vanazzi disse, não quero a Praça da Juventude, devolveu o projeto. Do que me adianta eu ter uma área que não tem projeto nenhum, eu reintegrar as famílias, botar no olho da rua, botar morar debaixo da ponte, no leito do dique e outras áreas de preservação ambiental e deixar uma área ociosa. Qual é a nossa política cumprindo uma resolução da nossa conferência? É destinar essa área para produção habitacional. Nós desafetamos, a Câmara de Vereadores concordou, aprovou por unanimidade e nós destinamos para a política habitacional. Agora estamos construindo a qualificação desse espaço, mas o primeiro lugar foi garantir o acesso a um terreno. Assim como nós fizemos na Cerâmica Anitta, nós fizemos na região Nordeste, mas respeitando sempre. Nós temos política, áreas de preservação permanente, área de risco ou áreas que têm projeto, não serão destinadas nenhuma para a política habitacional. Agora, aquelas áreas que são ociosas e que não têm projeto e não são de preservação e nem área de risco, a gente quer construir um processo de reassentamento ou de destinação para a política habitacional. Até porque nós temos na cidade de São Leopoldo 3 projetos aprovados do Minha Casa Minha Vida faixa 1, selecionado pela Caixa Econômica, tanto da nossa regional quanto em Brasília, mas infelizmente o governo Temer não aportou recurso, prejudicando a situação de que essas famílias, esses projetos poderiam atender 500, 600, 700 famílias, né? E que infelizmente ficam morando mal, pagando aluguel, porque a gente vê um governo federal que não tem compromisso com esta temática. Logramos êxito de um projeto da faixa 1,5, que vai ser o Residencial Manuela, onde as pessoas vão adquirir um financiamento. Serão 432 unidades, onde nós fizemos a primeiro lote de seleção, devemos estar assinando os contratos com algumas famílias daqui 8, 10 dias, e o empreendimento vai ser construído já cerca de 1 ano e meio para entregar lotes com casas
faixa 1,5, que significa dizer para a população que tem uma renda até R$ 2.600, mas é um financiamento, onde a prestação vai ficar em torno de R$ 450, R$ 500, mas as pessoas não podem ter restrições cadastrais. Sim. E a gente sabe que a população mais pobre, infelizmente, tem muitas restrições cadastrais. Mas também tem mercado para essas famílias para o faixa 1,5, que nós queremos também atender, porque são pessoas que pagam hoje R$ 500, R$ 600 de aluguel, vão pagar R$ 500 de prestação, em torno disso. Mas então, para sua casa. Para a sua casa. Ao invés de pagar o aluguel, vai pagar a sua casa. Além disso, nós estamos fazendo um trabalho belíssimo nos condomínios do Minha Casa Minha Vida, que foram entregues já durante a administração do prefeito Vanazzi até 2012 e alguns posterior que tinham sido contratados, e que hoje, através do Fórum dos Condomínios, nós estamos com um projeto de trabalho social, com assistente social, com biólogo, com sociólogo, articulando e estimulando a convivência social. Porque muitas vezes nos condomínios vem uma família de um bairro, uma família do outro, sem uma interligação maior, sem um grau de pessoas conflito. De realidades diferentes, né? Pode, exatamente, gerar um profundo conflito. O trabalho da assistente social e dos profissionais é no sentido de amenizar este conflito e de ter, na convivência coletiva, uma oportunidade de que a gente olhe com as pessoas vivendo junto, uma oportunidade de melhorar e de conviver adequadamente. E é um trabalho que tem dado um resultado muito importante. Além disso, temos vários outros projetos que estamos desenvolvendo. Justamente, quantas pontas, né, Nelson? Às vezes, eu sei que a gente já está encaminhando o encerramento, a Bruna já nos fez o sinal lá, mas às vezes o cidadão não tem ciência, né, de quantos lados, quantas pontas, como eu falei, que um secretário, uma secretaria tem que atender, né? E esse trabalho é importantíssimo. Eu acho importante da mídia e da visibilidade a esse trabalho que às vezes o pessoal no geral não toma nem conhecimento que está existindo. Olha, Jairo, mas é importantíssimo isso. Eu poderia aqui num programa discorrer assim das nossas ações e intervenções. Nós criamos o grupo de trabalho da região Nordeste. Aqui na região Nordeste, que pega desde o Arroio Gauchinho até a Ponte da Mauá, são 8.000 famílias. Nossa. Que não tem uma escritura. Nós estamos desenvolvendo em todos os loteamentos ações que lá no final as pessoas vão ter a sua escritura. Mas além disso, estamos desenvolvendo ações que vão qualificar o espaço urbano, na verdade, ali. Já fizemos ações no sentido da tarifa de água social do governo Vanazzi, aonde retomamos ações importantes. Temos fazendo intervenções na questão de conter os alagamentos, como o prefeito Vanazzi fez pela Secretaria de Obras, o desassoreamento do Arroio Gauchinho, que hoje não tem mais todo aquele impacto das chuvas. Infelizmente ainda tem alguma coisa, mas já amenizou, já melhorou muito, né? Então temos muitas ações, assim como temos ações nas cooperativas habitacionais, em todas as áreas de São Leopoldo, onde estamos trabalhando o tema da regularização. É um debate profundo e constante, como no Parque Mauá, que é um loteamento antigo, privado, que a gente está fazendo intervenções. Então, com certeza, né, a população não tem o conjunto da dimensão das ações que nós estamos fazendo, mas estamos trabalhando muito e estamos dando resultados importantes para a comunidade e queremos ver a população mais contente, mais feliz. Nelson, para a gente encerrar, o cidadão, a população em geral, quiser conhecer o Nelson Spolaor, quiser dar um abraço no secretário, quiser levar suas demandas, né, que acredito que tenham muito, como é que faz para ter esse contato na secretaria? Olha, nós estamos atendendo no 3º andar, no prédio da prefeitura, né? Eu chego via de regra 8h30 e saímos 6, 7 horas da noite, na realidade trabalhando bastante ali, mas a secretaria fica aberta, né, das 9 da manhã até as 2 da tarde. As pessoas que é o horário de atendimento da prefeitura, né? Que é o horário de atendimento, em que pese a gente também marca as reuniões muitas vezes para 3 horas da tarde, para as 4 horas da tarde, pós-expediente, que nós fizemos com a comunidade, enfim, fizemos com uma reunião. Então, estamos sempre à disposição, tá, Jair, para a gente atender a nossa população. Tá certo, Nelson. Foi uma satisfação, parabéns pelo trabalho até aqui desenvolvido e um sucesso ainda maior. Muito obrigado desta oportunidade, um grande abraço e que Deus proteja cada homem, a cada mulher e a família de todos. Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso com o secretário de Habitação da cidade de São Leopoldo, Nelson Spolaor. Olha, o homem já foi prefeito de Sapiranga, vereador, atual secretário, já trabalhou no Estado, uma vida pública, advogado,
tem pós em gestão pública, enfim, claro, né, um grande trabalho aí na vida pública. O Conversa de Peso volta no próximo programa. Grande abraço.